E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua agora falando 40 dias de propósito. Estamos no 22º dia de propósito. Maravilha, né? Mais perto do que longe, como diria meu pai. E Colossenses 2:7 fala o seguinte: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a sua nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde em alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito por cada um. O Senhor está falando que como planta, como uma árvore, nós devemos nos arraigar, devemos ter raízes profundas no Senhor, ter conhecimento na palavra dEle, crescer na verdade dEle, na sabedoria do Senhor, no conhecimento e cuidar de crescer vigoroso, ser nutrido por Ele o tempo todo. E então ele está dizendo assim, cresça, desenvolva. E hoje é sobre isso que a gente vai falar, sobre o que Deus quer da nossa vida. Ele quer que cresçamos, né? Que desenvolvemos na presença dele. Romanos 8:29 fala que Deus nos molda, né? Ele molda aqueles que o amam, mas o parâmetro desse molde é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Colossenses 1:15 fala que o verdadeiro propósito de Deus é que nós sejamos vistos como Cristo, o seu Filho. Deus nos fez para que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele fala que lá em Gênesis ele chama e fala assim: venhamos e façamos agora um homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus sempre quis que fôssemos inteligentes, soubéssemos solucionar um problema, dar e receber amor verdadeiro, ser dotado de consciência moral, que pudéssemos discernir entre o que é certo e o que é errado e que a gente se tornasse responsáveis diante de Deus. Mas nós, com todo o nosso engano, preferimos ser Deus, tendo conhecimento do bem e do mal, então comemos do fruto proibido e desobedecemos a palavra do Senhor, sendo tirado assim do jardim do Éden e formando uma nova aliança com Deus, porque Ele nos perdoa, Ele nos ama tanto que nos perdoa. A Bíblia diz que nós fomos criados para ser semelhantes com Deus em sua justiça e a sua santidade. Olha que maravilha. Infelizmente, muitos de nós buscamos ser Deus e não ser igual a Deus. Isso nos afasta do Senhor, Por quê? Porque nós já somos semelhantes ao Senhor, nós devemos buscar ser cada dia mais e mais semelhante a Ele. Mas não ser Deus, não é isso o propósito de Deus para a nossa vida. O diabo, ele quis ser igual a Deus, ele quis ser Deus, na verdade, não quis ser igual. E aí, ele era cheio de luz, Ele era um anjo de luz, Lúcifer, sempre trabalhando ali, um arcanjo do Senhor. E de repente, ele, por inveja, por malícia, resolveu ser Deus e, por conta disso, travou uma luta em qual ele foi lançado para fora do reino dos céus, Então, Deus quer que a gente seja diferente, que a gente seja santo, separado, que a gente assuma seus valores, seu caráter e cresça espiritualmente e se aprofunde no Espírito Santo de Deus. Isso é bem, se aprofunde no Espírito Santo de Deus, E que a gente se torne igual a Cristo, semelhante a Cristo, com o caráter do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. E não que sejamos deuses. Às vezes a gente finge, Algumas pessoas fingem ou mesmo não acreditam em Deus, acham mais fácil acreditar que foi um Big Bang que criou o mundo, que viemos de vermes, bactérias, micro-organismos, que fomos uma evolução do macaco, do que acreditar que um ser todo-poderoso como Deus nos formou, nos criou. E a gente costuma dizer que é mais fácil você ocultar a existência de Deus para que você se torne dono de si mesmo e se torne Deus para você e não
tem alguém ditando uma regra ou um valor, um caráter que você deve seguir. Bem, Deus quer que sigamos os valores, o caráter e que venhamos a crescer espiritualmente, né? E nos aprofundemos no seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos tornando assim semelhantes a Cristo. Ele deseja que nós tenhamos o fruto do Espírito Santo, que esse fruto seja vivo em cada um de nós, como nós já estudamos o fruto do Espírito Santo. Se você ainda não viu a nossa live sobre o fruto do Espírito, tá escrito lá, live, fruto do Espírito, características do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Dá uma olhadinha lá. E meu pai costumava dizer assim, ele falava que o céu é o nosso lar, né? E que a terra é só um lugar passageiro onde nós estamos para que sejamos forjados, para que o nosso caráter seja forjado. Deus está trabalhando na nossa vida e por isso que nós passamos por momentos difíceis, por isso que nós passamos por lutas, tribulações, para que o nosso caráter seja forjado, para que a gente resplandeça o fruto do Espírito Santo e a partir daí a gente venha a ir para nossa morada verdadeira, que é o céu. Então ele dizia assim, extraterrestre existe? Sim, com certeza, nós somos extraterrestres, porque nós não somos dessa terra, nós somos do lar celestial, né? Nós somos filhos do Senhor. Então a nossa formação é para a santidade, essa escola aqui na terra é para que a gente cresça e desenvolva santidade. O que é santidade? É ser separado, ser forjado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, né? Muitas pessoas esperam que a vida seja fácil, mas Jesus Cristo falou assim, olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, não é fácil viver aqui nessa terra, não é fácil mesmo. E essa terra é verdadeiramente o lugar onde nós vamos trabalhar para ser transformados. A vida ia ser muito fácil no Éden, né? Se a gente não tivesse desobedecido. Mas não adianta a gente ficar se, o passado não existe mais, ele passou, acabou. A partir daí Deus fez uma nova aliança com cada um de nós e a morte de Jesus Cristo foi uma nova aliança, né? Foi o sangue derramado pela minha vida, pela sua vida. E a gente vive o hoje é que é importante, é o que eu faço hoje para que a minha vida seja transformada no futuro e que eu venha a morar com meu Pai Celestial que me ama grandiosamente. E às vezes a gente esquece disso, a gente esquece que Deus é o nosso Pai Celestial, a gente esquece que nós somos filhos, que nós somos servos, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo nos ensinou a servir a Deus, né? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes a gente trata a Deus como nosso servo, que ele tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e se não for do meu jeito, não é, e acabou. Mas, na verdade, nós somos servos, nós é que estamos aqui para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, e não ao contrário. E aí, o que acontece? Só existe uma pessoa que pode mudar isso na nossa vida, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Ele pode transformar a nossa vida, e ele transforma a nossa vida de dentro para fora, se a gente permitir essa transformação do Espírito Santo de Deus, né? Que ele faça a obra dele nas nossas vidas. Olha que interessante, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, como tudo é ligado, né? Eu tô lendo 3 livros, um é Uma Vida com Propósito, que é esse propósito que a gente faz, de Rick Warren, que fala sobre 40 dias de propósito, e eu acho muito bacana, é a 3ª vez que eu tô lendo esse livro. E eu tô lendo também um livro de Benny Hinn, que agora o título eu não vou saber exatamente, mas é Mergulhando no Espírito Santo de Deus, eu acho.
e que fala sobre a importância do Espírito Santo de Deus. E eu e Marcelo, a gente decidiu, e é a primeira vez que eu tô lendo esse livro de Benihim, eu já li outros, mas essa é a primeira vez. E eu e Marcelo estamos fazendo uma live todos os dias, 12:00 e 5:00, eu já falei sobre isso, falando sobre Atos dos Apóstolos, né? 28 Atos dos Apóstolos e 28 Atos do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. E é interessante porque eu me vi num conflito, numa parada assim, onde quando você fala de mergulho fundo no Espírito Santo de Deus, quando a gente está falando sobre a importância de mergulhar fundo no Espírito Santo de Deus, a gente para falar sobre as obras do Espírito Santo de Deus, né? E ela se encontra mais veemente nos 28 atos, né? E aí o que acontece? Eu falei assim, vou fazer um resumo então dos 28 atos, conversando com o pessoal, dando uma pausa para poder dar um suspense a respeito disso e aprofundar em 12:00 e 5:00 no do Trono, falando sobre 28 atos em Atos. E agora a gente chega em Uma Vida com Propósito, onde ele vai falar exatamente sobre a obra do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Senhor quer mesmo falar comigo a respeito da importância de se aprofundar no Espírito Santo de Deus. E como a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, e hoje a gente vem com esse propósito de estar anunciando a palavra de Deus para cada um que está aí ouvindo, então ele também quer muito falar com vocês a respeito de se aprofundar no Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, o que acontece? Ele vem agora falando, né, sobre as obras do Espírito Santo e como essas obras transformam o nosso caráter. E é um processo que é chamado de santificação, que significa na teologia, quando a gente estuda um pouquinho de teologia, significa separação, santificação, né? Ser separado, ser transformado por Cristo. E como eu disse, a gente está detalhando isso em 28 atos em Atos, e a gente continua detalhando, mas a gente continua com 40 dias de propósito aqui, eu não vou parar. E aí o que acontece? O Espírito Santo, ele trabalha de dentro para fora, ele trabalha dentro do seu coração para fora do seu coração. Então, primeiro ele muda dentro da sua vida e isso resplandece fora da sua vida, né? Mas ele não trabalha sozinho dentro da gente, ele trabalha com a gente. Isso é muito importante, porque o que acontece? Um dos pontos para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus é cooperar com o Espírito, é cooperar com o trabalho dele. A gente vê lá no Antigo Testamento, quando o povo atravessa o Mar Vermelho ou o Rio Jordão, enfim, é necessário que os homens primeiro tenham fé, que eles acreditem e que façam a parte dele. Deus fala para Moisés para que ele toque o cajado no mar, e aí quando ele toca, o mar se abre, mas primeiro ele teve que tocar. Ele fala para Josué que o povo deveria passar, né, primeiro os levitas com a arca da aliança, e quando eles tocam o pé, o Rio Jordão se abre. Então é muito importante isso. Por quê? Porque é preciso que você acredite, é preciso que você tenha fé, que você coopere com o Espírito Santo de Deus para que ele trabalhe na sua vida. E a gente vê o Novo Testamento falando o tempo todo, diversas vezes, de uma palavra que é esforçai-vos, esforçai-vos. Ele repete isso o tempo todo. E Paulo explica isso, o que é se esforçar, né? Ele fala lá em Efésios 4:22-24, não é Atos, olha só. Claro, né? Não vou dar spoiler de 28 atos em Atos. Ele fala em Efésios 4:22-24, explicando que para a gente ser igual a Cristo, a gente precisa cumprir algumas tarefas. Em primeiro lugar, como ajudar o Espírito Santo de Deus a trabalhar na nossa vida, como cooperar com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, a gente precisa abandonar todas as nossas antigas formas de agir.
Peraí, Cláudia, então eu só posso aceitar Jesus como o único suficiente salvador da minha vida quando a minha vida estiver completamente mudada e moldada? Não, cara, não é isso. Porque se sua vida estiver completamente moldada e mudada, você não precisa de Jesus. Você já é santo, já é separado. E isso não existe. Não existe ninguém moldado, santo, separado, se não for por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro você aceita, sim, você aceita Jesus, você começa a trabalhar e ele começa a trabalhar na sua vida de dentro para fora, mas você precisa aceitar, abandonar a sua antiga forma de agir. Você precisa aceitar fazer isso. Não se conformei com esse mundo, mas mudai-o, entendeu? Então, a gente tem que mudar. A segunda coisa é mudar a nossa forma de pensar. A gente precisa pensar como a Bíblia nos ensina a pensar. Pensar como Jesus Cristo pensa até hoje, né? Que ele morreu, mas ressuscitou. E em terceiro lugar, nós precisamos adquirir o caráter de Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, ela é um manual para que a gente tenha esse molde, para que a gente mude a nossa vida. É claro que mudar é um longo processo. Você não muda de pirlim pim pim. Você muda com o tempo. Deus vai trabalhando a sua vida e vai tirando antigas tradições, antigas atitudes e vai colocando novas atitudes. E quanto mais, né, o Espírito Santo opera em nós, mais nós nos tornamos como ele e refletimos a sua glória. Isso se encontra lá em Zacarias 3:18. E como fazer isso, Cláudia? Como ser moldado, mudado? Dica de hoje, ore. Ore que o Espírito Santo de Deus te molde e que você se aprofunde no Espírito Santo de Deus. Quer se aprofundar? Então assista com a gente, mergulhe fundo no Espírito Santo de Deus e 28 atos em Atos. A gente fala exatamente sobre isso. Eu aguardo vocês lá e aqui também. Lembrando que agora a gente entra no 23º dia e fala sobre crescer. Muito importante, né? Vem comigo.